é sobre você, é sua saúde mental. E se você não estiver bem aqui, você não está bem no corpo e você não está bem para cuidar de ninguém, do seu marido, da sua casa, dos seus filhos, para trabalhar. Você dá 10% para cada coisa e nem 1% para você. Então, quando você não olha para dentro de si, você não tem aquela conexão interior com a sua alma, a alma com a cabeça, com o emocional, é muito difícil conseguir qualquer coisa que você queira, porque surgem muitos conflitos através disso. E são internos, são conflitos que a gente não fala para ninguém. E eu tenho propriedade para falar disso, porque eu fui perita em passar por isso e hoje eu tô deixando esse velho eu para trás, para estar aqui ajudando vocês e esperando que vocês também possam me ajudar. Por isso que eu peço para vocês, deixa aqui seu depoimento, escreve sua história aqui para mim, não é à toa. É porque isso me fortalece, isso me faz querer mais da vida, mais de mim mesma, de forma leve, que é o que eu espero para você. E sabe, gente, quando a gente ouve frases assim, você mudou, você tá estranha, ai, você não é mais a mesma. Eu identifico que, na verdade, o que as pessoas estão querendo dizer para nós é: você saiu do lugar em que era confortável para mim. Ou seja, você tem que priorizar o sentimento, o que é confortável para o outro e não o que é confortável para você. E isso no mundo ideal da cabeça daquela pessoa existe, mas não pode existir para nós. Não pode existir para ninguém, na verdade. Você deixar de estar em paz consigo mesma, bem e confortável consigo mesma, para poder dar conforto emocional para outra pessoa. E o seu emocional? O que acontece? Onde é que nós ficamos nisso? Então as pessoas, quando dizem esse tipo de coisa pra gente, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que, sinceramente, olha, ir deixando de lado essa pessoa. Eu não falo pra você, assim, perder o contato com a sua família de origem, com seu marido, filho, nada disso, tá? Não é sobre isso que eu tô dizendo. Mas pessoas de fora que falam que você mudou. Se, por exemplo, meu marido falou assim, falar assim pra mim: você tá mudada, você tá estranha. Eu vou bater um papo com ele, eu vou falar: tá bom, mas por que eu tô estranha? O que eu tô fazendo? Sabe por quê? Porque hoje a minha autoestima tá boa. Porque antes eu ficava pensando: nossa, o que eu fiz? Por que será que ele tá assim, se sentindo assim? E eu ficava tentando reparar um erro que eu não tinha cometido. E eu não fiz isso só com o meu marido. Porque tem essas coisas entre o casal, né? Tipo, você tá estranho, o que foi? Mas é natural, porque vocês se amam. O pior era eu fazer isso com as pessoas de fora, que não estavam nem aí pra mim. E esse tipo de interpretação que a gente fica, né, quando a pessoa fala que a gente tá estranha, de, o que eu fiz? E tentando reparar o erro. Gente, eu falo pra vocês, a gente tem que começar a não ligar mais para esse tipo de coisa, ou não ligar tanto, porque não é fácil, né? De início você falar assim: chega, não vou mais ligar para isso. Não. Você vai gradativamente se desligando desse tipo de coisa tóxica, porque para mim isso é tóxico, sabe? Se uma pessoa nota que você mudou, eu gostaria disso para mim. Ela chegar e falar: olha, eu queria conversar com você, eu tô notando um comportamento tal em você, eu te fiz algo, me desculpa, quero conversar, não quero perder sua amizade, sabe, gente? Existem formas de falar as coisas, mas tem gente que simplesmente quer agredir o seu emocional, quer te colocar num lugarzinho que fique confortável para ela e desconfortável para você. E sabe de uma coisa? Enquanto você luta para agradar todo mundo, enquanto você luta para ser aceita, você se culpa, você se condena. Sabe o que essas pessoas estão fazendo?
elas estão desfrutando da vida delas, consigo mesmas, com a família delas, onde elas quiserem. E aí você se coloca nesse lugar abaixo da pessoa, porque a pessoa se sente superior a você para fazer isso. Aí você tá abaixo dela, servindo a beldade. Já me irritei. Vou me irritar. Não, aqui é a gente se ajudando. Não posso. Leveza, é leveza. Mas entende o que acontece? Sabe? É uma coisa complicada. A pessoa tá lá vivendo a vida dela e querendo que você não viva. E aí? Aí você não vive a sua para fazer o que o outro quer, para obedecer aos comandos de outra pessoa. Isso é desumano consigo mesma, mulher. Isso é desumano. Por isso que eu tô aqui batendo na tecla da autoestima. Não só da autoestima, mas da reconexão com a sua alma, da sua identidade. É você lutar por você e não lutar para agradar os outros. Eu me coloquei muito nesse papel de agradadora. As pessoas que são agradadoras sofrem violentamente no seu emocional. Isso vira uma doença depois psicossomática. E aquilo, gente, que dói no seu emocional, começa a vir para o corpo. Você começa a adoecer. Tem gente que tem tanto problema emocional por causa de outras pessoas, que sabe o que acontece com a pessoa? Um dia ela chega no médico e ela descobre que ela está com câncer. Isso é algo muito sério. Cuida da sua saúde, cuida do seu emocional, cuida da sua autoestima, mulher. Cuida da sua identidade, não deixe que as pessoas façam com você o que elas querem. Você merece ser feliz, ser leve e estar em paz consigo mesma, dentro da sua alma e da sua cabeça. Nisso tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo, existe uma grande armadilha. Porque nessa história de você querer agradar todo mundo, de você fazer coisas que você não quer, de você tolerar coisas caladas, de você estar em lugares que você não desejava estar, quando você queria estar descansando, quando você queria estar com a sua família. Nesse sofrimento todo, você começa a tentar ser mais produtiva, a tentar ser mais disponível, tentar agradar. Essa é a verdade. Nessa situação, sabe o que você está fazendo com você mesma? Você está se enganando, achando que está tentando voltar para uma versão antiga de você que existia. E isso, na verdade, não faz parte da sua identidade. Essa versão antiga que você acha que você teve um dia, nada mais é do que uma adaptação que você fez para caber no mundo de outras pessoas. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Mas quer saber de uma coisa? Com tudo isso, você não perdeu a sua essência ainda. E você não vai perder. No que depender de mim, você não vai perder a sua essência. O que você e eu perdemos foi a nossa paciência por a gente ficar se anulando para tentar caber no mundo dos outros, para tentar ser aceita pelas pessoas. Mas isso não encare como uma crise de identidade. Encare como amadurecimento. Porque com tudo isso que eu passei, eu amadureci, eu cresci e hoje eu sei o que eu quero para minha vida. Eu estou me descobrindo, me redescobrindo, me reconectando. E você também vai fazer isso agora. Nós vamos fazer juntas. Tá? Eu conto com você. E eu quero o melhor para você. Eu não quero que você passe metade do que eu passei. Porque isso também me motivou, tá? Não foi
de todo mal, porque me motivou a estar aqui hoje, falando com mulheres maravilhosas, abençoadas como vocês. A autoestima madura não pede permissão. Aprenda isso. Porque tem uma fase da mulher que ela se explica demais, ela se justifica muito, ela tenta convencer as pessoas. Isso nada mais é do que baixa autoestima disfarçada de educação. Sabe quando você acha que você tem a obrigação de responder, de falar algo que você nem queria estar ali falando? Isso é você achando que você é educada, mas não é. A sua autoestima está tão baixa que você está cedendo aquilo que a outra pessoa quer. A autoestima madura, ela é silenciosa. Ela só está dentro de você. Porque quando qualquer pessoa tenta fazer o que quer com você, dentro de você já existe o pensamento e o sentimento. Eu sei quem eu sou, independente do que você pensa de mim. Eu sei quem eu sou, mesmo que você não concorde. A autoestima é algo que você tem dentro de você. E você não precisa mostrar para ninguém, muito menos se explicar. Você não precisa provar nada para ninguém. E isso incomoda as pessoas, porque o mundo está acostumado com mulheres que se explicam, que se justificam. E quando é que a opinião dos outros para de ter poder sobre você? Essa virada só acontece quando a mulher entende uma coisa que é simples, mas que também é dura. Quem fala de você não sustenta a sua vida, não paga suas contas, não cuida do seu corpo e não vive as consequências da sua vida. E quando a mulher entende isso, ela não vira uma pessoa fria, ela se torna uma pessoa inteira, completa, porque ela sabe que ela não depende de mais ninguém, só dela mesma e do seu amor próprio. Mulher, se você se identificou, se você passou ou está passando pelas mesmas coisas, se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo com uma mulher que você sabe que precisa recuperar sua autoestima, redescobrir sua identidade, assumir uma postura diante da vida. E para me ajudar, deixa o seu like também. Beijos e até a próxima.